Pedrão, vou terminar sua camisa passando na máquina, viu, especialista? Brincar não, Lilinha. Eu aprendi muita coisa com essa história de revestimento, pô. Preparação da massa, massa grossa, massa fina. É verdade. Gente, na época do revestimento, esse menino só falava em emboço, chapisco, reboco. É que é o seguinte, o mais comum é você usar o chapisco, o emboço, que também é chamado de massa grossa, e o reboco, chamado de massa fina. Agora, outra maneira é você usar o chapisco e a massa única. O chapisco é feito com argamassa de cimento e areia 1:3. Essa camada deve ser a mais fina possível. Ela é feita para que as outras camadas não descolem da parede ou do teto. Já a massa grossa, o emboço, é feita com cimento, cal e areia, na proporção de 1 parte de cimento para 2 de cal e 8 de areia. Ele é aplicado sobre o chapisco e serve para regularizar paredes. O reboco ou massa fina é usado no acabamento final da parede e leva 1 parte de cimento, 2 de cal e 9 de areia fina bem peneirada. Essa camada de acabamento deve ser a mais fina possível. Para fazer esse tipo de revestimento, é só esperar a camada secar antes de aplicar a seguinte. Não tem erro, a parede fica 100%. Numa parede externa, às vezes a massa grossa, bem desempenada e preparada para a pintura, já é suficiente. E fica mais barato também. Mas se você quiser um acabamento melhor, principalmente dentro de casa, tem que aplicar o reboco. Ai, tem aquela massa que o pintor usa... A massa corrida. Você pode aplicar em cima da massa fina, depois lixar e pintar. Fica um acabamento de primeira. Agora, falando nisso, Freitas, e as argamassas prontas? A argamassa pronta é uma ótima ideia. É bem mais fácil de trabalhar. No preparo da argamassa pronta, por exemplo, é só seguir as instruções do fabricante e fazer a mistura, até que a massa fique bem misturada, toda por igual. Algumas argamassas prontas podem ser aplicadas diretamente sobre os blocos de concreto, substituindo o chapisco, o emboço, o reboco. Elas são chamadas de argamassas adesivas. Pode ser direto sobre os blocos, seu Freitas? Claro, vocês não estão usando os blocos dentro das normas. E eles não foram bem assentados, deixando a parede bem lisa. Então é só aplicar. Bom, então compensa você gastar um pouco mais e comprar o bloco certo, porque agora a gente economiza no acabamento. Perfeitamente. Nas paredes dos quartos e da sala, você pode revestir direto com argamassa pronta. Você tem de aplicar sobre a superfície seca. Vai usando sarrafo e desempenadeira de madeira e deixando uma camada de no máximo 3 centímetros. Mas evite as emendas. Antes de você revestir as paredes, você tem que revestir o teto. Primeira coisa a fazer é o chapisco. A argamassa do chapisco é feita de areia, cimento, água e um adesivo fixador. Aqui a nossa laje é feita de EPS, isopor. Então, esse adesivo fixador vai ajudar a fixar o chapisco no teto. Depois você passa uma massa grossa e, para dar um acabamento, massa fina. E o revestimento externo da nossa casa, seu Freitas, o que o senhor acha? Bem, você pode usar o revestimento tradicional com a massa grossa e depois a massa fina e depois pintar. Mas eu acho que no caso de vocês compensa mais usar uma outra coisa. Já sei. Argamassas prontas para revestimento. Aquelas que nós usamos nas paredes internas. Outra alternativa são as massas raspadas. Depois não precisa nem pintar.
Normalmente elas são aplicadas sobre a massa grossa ou argamassa pronta bem rústica. As massas raspadas, coloridas, custam um pouco mais, mas em compensação você economiza na pintura. Opa, economia é com a gente mesmo, hein, meu amor? É, Pedro, economia é importante, né? Mas é o revestimento, Pedro. Tem que ser um que a gente goste mesmo, né? Pronto, Pedrinho. Aqui tá o seu novo revestimento. Ô, lindona, Leninha. Ficou lindona, hein? Ai, 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 ó. Merece até tirar uma foto aqui, ó, com essa cerâmica de fundo. Não? Hã? Pessoal. Uhul! Olha lá, hã? Fala pra mim. Tô bacana? É, legal. Você gosta, né? Você gosta dessa cozinha, hein, Pedro? Lógico, né, meu amor? A gente caprichou, pô. Procuramos, pesquisamos, até achar o que a gente queria. É. No começo a gente pensou até em colocar azulejo, né? Para se comprar um bom azulejo, tem que ver se a cor e o tamanho estão uniformes, se não está empenado e se o fabricante garante a qualidade. É, pra não parecer aquelas paredes de banheiro de boteco. É isso mesmo. Os azulejos que vão ser colocados em uma parede têm que ter todos o mesmo tamanho, sem rachaduras nem imperfeições. O assentamento dos azulejos é feito com argamassa colante sobre o emboço ou argamassa pronta desempenada. Pode ser também diretamente sobre a parede de blocos. É um bom revestimento, impermeável, resistente ao calor, aos produtos de limpeza. Mas a gente acabou escolhendo essa cerâmica, né, meu amor? De 20 por 20 centímetros. Ah, é. Com esse tamanho a parede fica bem mais lisa, né, Pedro? É. Com azulejos de 10 por 10 ou 15 por 15 centímetros, essas paredes iam ficar com muito mais juntas. É, eu lembro que a gente viu muitos tipos de cerâmicas. Cerâmicas esmaltadas com acabamentos texturizados, foscos ou brilhantes. E podiam ser usadas no revestimento de paredes. O importante é que ela tem que ser bem queimada, para depois não dilatar com o calor e descolar da parede. No assentamento, é importante estender pouca massa por vez, para não perder o tempo de aplicação. Depois, é só rejuntar. Agora, ficou uma maravilha? Pô, ficou bacana, ó. Claro que ficou, Pedro. Tem uma mão ótima pra costura. Não, olha o feitio, olha o arremate aqui, olha que beleza, Pedro. Não, eu sou uma especialista. Tu tá me tirando, hein, Leilinha? Tá me tirando, hein? Gente, no próximo programa a gente vai falar de revestimento de piso. Fique à vontade. A casa é sua. Eu não vejo hora de ir pro samba com a camisa, hein? Pro samba, Pedrão? Lógico, não, mas eu vou pra onde? Vou pro parquinho de diversão? Não, eu vou pro samba, vamos pro samba. Tu vai comigo? Vou. Não, lógico que vai, nós vamos sambar muito. Como não? Vou fazer. E no piso, mesma coisa. Vai o concreto e depois vai a massa, depois que vai o piso. E aí também vai a critério da pessoa, vai a gosto, vai a ardósia, cerâmica, caquinho, aí vai do gosto da pessoa. Então, o melhor que tem mesmo é colocar a cerâmica mesmo, porque a cerâmica fica bonito e dá menos trabalho, né? Dá menos trabalho para sujeira, essas coisas, né? Então, o melhor mesmo, aconselhável, é botar a cerâmica. Residência se usa taco, se usa cerâmica, se usa assoalho. Tem vários tipos de pisos que se usam. Então, no caso, na minha opinião, se a casa é uma casa de um padrão médio, você vai usar taco ou cerâmica. Se é uma casa de alto nível, você pode usar conforme o lugar, assoalho, carpete. São as coisas que se usam nas casas de alto nível. É muito cansativo, porque a gente trabalha na semana, mas vale a pena, porque só de imaginar que eu vou ter uma coisa que eu ajudei a fazer, eu fico muito feliz. Não é? Que eu vou entrar dentro e vou falar, foi eu que ajudei a fazer.